É difícil, não é? Bom dia a todos. Tenho que vir aqui para trás, se calhar. Quero-vos desejar um bom sábado e agradecer por estarem presentes hoje na Igreja das Caldas da Rainha. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Max, que está ali presente. Vai ser o líder da parte da tarde. Temos uma grande ligação, trabalhamos juntos. As primeiras aventuras vivemos juntos. Deus te possa abençoar no teu caminhar como líder. O que eu vos trago para hoje e o que o João acabou de ler é algo que me toca muito e nós já vamos compreender o quê. Houve aqui um slide que não é meu. Ok. O texto bíblico que eu trago para hoje encontra-se em 2 de Reis, capítulo 6, versículo 24 a 30. E vamos tentar... está bem, ok. Estou a mexer ao contrário. Então, estou no botão errado. Desculpem lá. Ok, versículo 24 diz-nos assim: Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Samaria era a capital do reino de Judá. Nesta altura, o reino de Israel estava dividido em dois. 10 tribos seguiram um líder e 2 tribos seguiram a descendência de David, que era o rei Jorão. Não era a vontade de Deus que isto acontecesse, mas escolheram e foi isto que aconteceu. E então, o que é que nós vemos? Neste momento estamos a passar por uma guerra, não é? E antigamente, nesta altura, as guerras não eram feitas como são feitas hoje. Portanto, quando alguém queria invadir um país, o que é que fazia? Cercava principalmente a capital. E o que é que acontecia nessa altura? Fazia-se um cerco à cidade, nada podia entrar e nada podia sair daquela cidade. Não é? As cidades normalmente eram moradas, temos aqui uma, Óbidos, toda a gente conhece, portanto, tem os grandes muros à volta. Portanto, o reino Ben-Hadad da Síria cercou a cidade de Samaria, que era a capital do reino. E então nada podia entrar e nada podia sair, não é? O que poderia durar muito tempo. Porquê? Quando acabassem a comida lá dentro da cidade, as pessoas começavam a sofrer algumas consequências. Da parte de fora, o opositor estava bem porque era alimentado e tinha tudo ao seu dispor, não é? E agora quero-vos fazer uma pergunta. Quem é que daqui já passou fome? Passaram fome, não é? Fome. Escutem. Então eu vou dizer ao Afonso. Vou-te fazer uma pergunta, Afonso. Quando tu dizes à tua mãe, mãe, eu tenho fome, o que é que ela te dá? Às vezes não dá nada. Ó, Catarina. Sim, não. Então, e tu, Pedro, quando dizes à tua mãe, eu tenho fome, mãe, o que é que ela te dá? Normalmente dá-me sopa, só que eu não tenho. Pois é, não é? Mas aqui havia fome, mas fome de verdade, porque já não havia nada para comer dentro da cidade. E agora vamos ver o que é que aconteceu. Versículo 25, diz-nos assim: E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Alguém tem alguma versão diferente desta? Do esterco de pomba? Dizem todos estercos de pomba? Pronto. É que poderia haver outra versão que não diga esterco de pomba. Então estamos a ver, não é? O que é que eles andavam a comer? Cabeças de jumento.
esterco de pomba. Isto demonstra realmente que havia fome em Samaria. Agora vamos tentar perceber que valores é que estamos aqui a falar de 80 peças de prata. Há versões que dizem ciclos de prata, correto? Esta versão que eu tenho diz 80 peças de prata, não é? Então vamos lá tentar perceber. Peças de prata é o mesmo que ciclos de prata. Então eu comecei a fazer contas. Uma cabeça de jumento, 80 ciclos de prata. Que valor era este para os nossos dias de hoje? Vamos tentar compreender. Um ciclo de prata são 11,4 gramas de prata. Um ciclo. Portanto, 11,4 vezes 80 dá 912 gramas de prata. 912 gramas de prata, ao preço da prata de hoje, à grama, 0,71, dá 647 euros. O valor que custava uma cabeça de jumento. A cabeça, porque o corpo já tinha sido comido, de certeza, não é? Portanto, uma cabeça de jumento custava, nos dias em que estamos hoje, 647 euros. O esterco de pomba. Agora vamos para o esterco de pomba. Uma coisa que ninguém dá valor nenhum, mas eles lá davam. Portanto, 5 ciclos era o que custava, o esterco de pomba, vezes 11,4 gramas, igual a 57 gramas, vezes 0,71, dava o valor de 40 euros. Esterco de pomba. E para que é que era este esterco de pomba? Há quem diga que era para fazer farinha, alguns historiadores, não é? Faziam farinha do esterco de pomba, ou para combustível, porque já não haveria nada, se calhar, para queimar, não é, Graciete? Uma cara. Só para vermos o que é que se passava dentro da cidade de Samaria. A fome era muito. Mas a parte mais triste está para vir. E sucedeu, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. O rei, que na altura era Jurão, caminhava sobre as muralhas da cidade e houve alguém que o chamou, uma mulher, e que lhe disse: ó rei, ajuda-me, por favor. E o rei, o que é que o rei lhe diz? Se o senhor não te acode, Deus, de onde eu te posso acudir? Da eira ou do lagar? Da eira onde se fazia a farinha ou do lagar onde se fazia o azeite? Não temos nada para comer, o que é que queres que eu te faça? E agora esta mulher, para mim, conta-lhes uma história mais triste que nós podemos encontrar. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher, que estava ao lado dela, disse-me: dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. O que é que estava a acontecer? O que é que estava a acontecer na cidade de Samaria? Digam-me lá. Canibalismo. As próprias mães a comerem os filhos. Era uma situação que nós não estamos a passar. E não me digam assim, eu jamais faria isso. Ninguém pode dizer isso porque não estamos a passar por ela. Não é? Fome. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comemos. E ela o escondeu. Portanto, comeram o filho de uma um dia, no outro dia, a outra que comeu o filho com a outra foi-lhe pedir: agora vamos comer o teu, e o que é que a outra fez? Escondeu. Já tenho a barriga cheia. Agora vou esconder o meu filho para não o comer. Não é? Eis a pergunta. De quem era a culpa do que estava a passar em Samaria? Digam-me lá. De quem era a culpa? Do rei? Do povo? De todos? Então vamos começar a ler. Porque é que o povo estava a passar por aquela situação? E disse assim o rei Jurão: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Portanto, Eliseu era o profeta na altura. E o que é que o rei Jurão diz? A culpa é de quem? É de Eliseu. Quem é que era Eliseu?
Era o profeta, então a culpa era de Deus. Jurão estava a dizer, a culpa da fome em Samaria é de Deus, não há mais ninguém. Eu não sou o culpado. Era o que Jurão estava a dizer. E então, o que é que Jurão queria fazer? Cortar a cabeça a Eliseu. Não é? E agora, a primeira pergunta que eu vos quero deixar. A quem é que nós culpamos pelas nossas decisões? A esposa? Os filhos? Os pais? O patrão? Quem é que Eva culpou quando se encontrou com Deus? Foi a? Quem é que Adão culpou? Então isto já vem de onde? Já vem desde o início, do ser humano. Não é? Quem é a pessoa que diz assim, eu sou o culpado das minhas... Quantas vezes culpamos a Deus pelas situações que passamos na nossa vida? Mas porquê é que isto me calha só a mim, pá? Poxa, não tenho sorte nenhuma na vida. Não é? E bradamos a Deus e chateamos e é Deus. E não gosta de mim Deus. Porquê eu? A maioria do que sofremos tem a ver com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Mais ninguém. Eu sofro porque escolhi ir para a esquerda ou ir para a direita. Mais nada. E o povo de Israel, naquela altura, estava a sofrer porque Jurão tinha-se desviado de Deus. Basicamente. E agora vamos ouvir o que vem a seguir pela Maria Eduarda. Vamos ler 2 de Reis, capítulo 7, versículo 1 a 10. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo e à porta de Samaria, porém, um capitão em cuja mão o rei se encosta, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos aí e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial
dos cios, ruído de carros e ruído de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alegou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fizemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós calamos, esperamos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Então, o que é que a Maria Eduarda acabou de ler? Capítulo 7, versículo 1, diz-nos assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que é que Eliseu estava aqui a dizer, basicamente? Amanhã, o que é que há a haver? Fartura, comida. Então, Eliseu estava a fazer uma profecia. Amanhã, rei Jorão, a fome acaba. Ao ponto de se vender farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Uma medida de farinha era um alqueire. Um alqueire é quanto? Quanto é que é um alqueire, em medida? Quem é que sabe? Um alqueire é quanto? Quilos? E eu andei à procura e deu-me em litros. 8 litros e meio. Então, será 8 litros e meio de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta. 8 euros. Estava-se a vender uma cabeça de jumento por quanto? 647 euros. E esterco de pomba por 40 euros. E Eliseu estava a dizer assim, olha, amanhã, esquece isso. Vai haver farinha, vai haver fartura. Os preços vão estar normais. Está bem? E o que é que aconteceu? Aqui. É assim. Ok. Versículo 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, por si a fazer isso, e ele disse: Eis que o verás com os teus olhos. Porém, disse: Não comerás. Quem é que tem outra versão que diz: Porém, um senhor é o quê? Este senhor. Que outra versão é que vocês dizem? Capitão. Portanto, era alguém de confiança que o rei tinha. E o que é que este capitão diz? Eliseu, desculpa lá,
nem que Deus abra as janelas do céu, isto não vai acontecer. Nós estamos a passar fome. Como é que amanhã vai haver fartura? Então, o capitão do exército a quem o rei confiava em Deus, era um descrente. Mas o rei confiava nele, não é? Porém, um senhor em quem a mão o rei se encostava. Meus amigos, em quem é que estamos a confiar? O rei confiava em quem? No capitão. O capitão confiava em Deus? Era um descrente. Em quem é que eu estou a confiar? Em quem é que vocês estão a confiar? Em quem é que eu me estou a apoiar, a aconselhar? Leva-me a Deus? Traz benefício à minha vida? Quem é que vocês, na escola, os vossos amigos, trazem-vos para Deus ou afastam-vos de Deus? Não é? E agora vamos ver aqui algo. O que é que Deus vai fazer para terminar a fome em Samaria? Diz-nos assim. 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Portanto, fora da cidade de Samaria, havia 4 rejeitados da sociedade, que naquele tempo eram 4 leprosos. Um sem uma orelha, outro sem um bocado de nariz, outro com as mãos todas ligadas. Portanto, pessoas rejeitadas da sociedade. Estavam entre a cidade de Samaria e o acampamento sírio. Estavam ali no centro. Nem eram de um lado, nem eram do outro. E então, a conversa deles: para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. Se ficarmos aqui, também morremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morremos. O destino deles qual era? Na verdade, era morrer. Se eles fossem para a cidade de Samaria, o que é que lhes acontecia? Havia lá comida? Morriam. Se ficassem no lugar onde estavam, o que é que lhe acontecia? Morriam. Se fossem aos sírios pedir comer, 2 opções. Primeira, podiam morrer, para eles era igual, ou poderiam viver. Davam-lhe eles comida. Não é? E levantaram-se ao anoitecer para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia lá ninguém. Calma, algo se passou. Então, quer dizer, um exército que cerca a cidade de Samaria e de noite não há lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os sírios: eis que o rei de Israel alegou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Então o que é que aconteceu? Os sírios, o que é que eles ouviram? Ruídos de um grande exército. E eles pensaram-se, alto, que o rei Jorão alegou o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem lutar contra nós. Oh, meus grandes amigos, quem é que estava a caminho do arraial? 4 homens. Coxos, doentes, excluídos da sociedade. O que é que isto nos faz pensar? Quando Deus quer
Ele transforma os passos de 4 leprosos num grande exército. Não é? O que é que eles fizeram? Foram. Não é? E Deus faz aqui um milagre muito grande. 4 homens leprosos, mancos, a coxearem, doentes. Deus fez parecer o ruído de 2 grandes exércitos. E os sírios fugiram. Quando Deus quer, Ele pode transformar o teu problema gigante em algo muito simples. Não é? Eu vou-vos contar a minha experiência, não sou exemplo para ninguém. Está aqui a Sónia, ela não sabe o que é que eu vou contar. Eu não sou exemplo para ninguém, digo-vos já. E depois vou tentar explicar. Em 2019, a Sónia foi colocada no Algarve. Tinha o João 3 anos. Foi um ano difícil para mim. Estava longe do filho, estava longe da esposa. Todos os meses tentei ir ao Algarve um fim de semana. Chorei muito por estar longe deles. Mas pronto, tinha que ser. Quando a Sónia veio para cima, nós começámos a falar e assim, olha, isto não é vida. Ou temos que ir para o pé dos meus pais, ou temos que ir para o pé dos teus para termos apoio. Eu, na altura, estava a trabalhar na zona da Figueira da Foz e começámos a falar com a Sónia. Comecei a falar com a Sónia, olha, tu como professora, para tu concorreres, para que lado é que seria melhor para ti? Olha, se calhar nas Caldas, estamos perto de Lisboa, de Santarém, há mais cidades. Para a zona dos meus pais não há tantas cidades. Bom, ok. E então Pedro, julho. Comecei à procura de trabalho. Julho, agosto. Ao pé de setembro. 0. E na altura estava de baixa médica porque estava para ser operada à mão. Portanto, já estava em baixa médica há longo tempo. E surgiu assim, pronto, é agora que eu vou procurar trabalho. E a Sónia chega ao pé de mim, via-me naquela barafunda, eu a bater com a cabeça nas paredes, e não há trabalho, não há nada, e agora como é que vai ser? Está-se a rir. E a Sónia diz-me assim, já oraste a Deus? Epá, não que eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir, deixa-me procurar. E continuei. Passado algum tempo, a Sónia, amor, fala com Deus na tua oração, pede a Deus. Acham que eu pedi? Não. Eu tenho que conseguir. O eu estava em mim. Eu tenho que conseguir. E estava difícil. No final do mês de setembro, um dia à noite, o Pedro, assim, bom, tenho que ir a Deus. Isto não dá. E fiz uma oração a Deus. Disse, olha, meu Deus, vou enviar 2 currículos. Um para a zona do meu pai e outro para a zona dos meus sogros. Fica nas tuas mãos. No outro dia de manhã, acordei, nunca mais me esqueço. 9h15, toco ao telefone e eu digo assim, olha, deve ser do hospital, estava à espera da chamada para ser operado, é do hospital para me dizerem quando é que eu sou operado. É o senhor Pedro Miguel Fernandes, sou. Olha, fala da empresa aqui de Rio Maior, recebemos o seu currículo, queríamos que o senhor cá viesse porque estamos interessados. Que o senhor viesse trabalhar para nós. Como é que é? Uma noite. E andei 3 meses a bater com a cabeça na parede. Não é? Quando Deus quer, Ele pode transformar o nosso problema gigante em algo simples. Fui à empresa em setembro, no fim de setembro. Entrevista, olha, o senhor pode começar já amanhã? Eu disse, não, temos aqui 2 grandes problemas. Então, olha, eu estou à espera de ser operado à mão, portanto, operação, reabilitação, não sei o quê. A minha ideia era começar em janeiro. Por nós está tudo bem.
E eu disse, então, mas e vão ficar à espera? Vamos ficar à espera do senhor. Epá, agora tenho outra questão. E o engenheiro, então qual é a outra questão? Epá, é que eu não trabalho ao sábado. Sexta-feira, pôr do sol. À sexta-feira, pôr do sol, sábado eu não trabalho. Isso não é problema. Então a gente cá espera por si. E eu, bem. Fui operado, outubro, novembro, início de dezembro. Começamos a pensar em vir cá para baixo. E eu assim, mas será que eles estão à minha espera? Tanto tempo. E ligo para a empresa. Olha, queria falar com o engenheiro Pedroso, não sei o quê, para saber como é que é, se estão à nossa espera. Claro que estamos. Eu não se preocupe, o seu lugar está garantido. Ok, pronto, descansei. Dia 6 de janeiro chega à empresa, sou recebido pelo engenheiro. Olha, o senhor vai trabalhar com aquele senhor ali. Está bem. E eu vou. Você cá, você lá, durante a manhã, explicar como é que era o serviço, o que é que tu fazes, como é que tu és. E ele começou-me a dizer, olha, eu sou vegetariano. E eu assim, olha, este está na moda, de certeza. Vegetariano, agora é moda, não bebe, não fuma. Bem. Almoçamos. Ao meio da tarde, ele faz-me aquela pergunta. Tu és adventista? Eu disse, sou. Dá cá um abraço que eu também sou. Foi o Nuno Romão. Deus tinha um lugar guardado para mim. No meio de quase 100 pessoas, eu fui trabalhar com um adventista. Posso-vos dizer que foi o meu melhor ano e meio de trabalho. Falávamos da lição, cantávamos, debatíamos a Bíblia. Foi ali um ambiente. Na primeira sexta-feira, o Nuno, eu entrei a uma quarta, na primeira sexta-feira o Nuno diz-me assim, é a maior alegria que eu vou ter em dizer-te isto. Então o que é que tu queres? Feliz sábado. Disse, Nuno, feliz sábado. Mas eu não sou exemplo para ninguém, sabem porquê? E há pouco tempo estava com um puzzle do IKEA. Um móvel, monta e desmonta. E havia lá uma gaveta que aquilo andava ali, traz, e vai, e não vai, e vai, e não vai, e vai, e não vai. E eu já transpirava. E mais uma vez vem aquela voz sábia que me diz assim, Pedro, faz uma oração a Deus. Eu disse, isto tem que ir. Vira para aqui, vira para lá e não vai. E ela vem a segunda vez, já fizeste a oração? Tu deixa-me que eu consigo. E aquilo de repente traz, encaixa. Eu disse, afinal foi, e ela abre a porta da cozinha. Já deu? Já. Sou o maior. Então porquê? Porque eu acabei de fazer uma oração para Deus te ajudar. Quando nós permitirmos e entregamos a Deus o nosso problema gigante, o que é que Ele faz? Foi o que fez aos 4 leprosos. Transforma os nossos problemas em coisas simples para Deus, não é? Temos é que confiar em Deus. Chegando depois estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas e foram e os esconderam. E então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e os esconderam. Portanto, que os 4 leprosos tinham um arraial à sua frente para comerem e para beberem. Comeram, beberam, esconderam prata, ouro, vestes. Tinham aquilo tudo à sua frente. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos virá. Por isso, agora vamos e anunciaremos à casa do rei. Deus usou-os de maneira especial. Foi ou não foi? O que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir, não é? Porquê? Porque eles acreditavam em Deus. E agora eu queria chamar estes 3 tições aqui à frente. Eles não sabem o que é que vão fazer. O Afonso, o Pedro
Deixa cá escolher. Agora, pode ser ali a Abi. Não chama a Elisa porque a Elisa é a campeã. As companhias e os embaixadores sabem. Neuza, tem cuidado. Não lhe dês um arco nem uma flecha na mão. Que ela acerta aonde. Tá? Venham cá. Venham cá vocês os três. Venham cá. Toma lá, João. Vão-se colocar ali ao pé do Luís Fernando. Ali ao lado. Não é para aí que eles vão atirar. Eu é que vou levar, se calhar, com alguma. Não é? Um de cada vez. Façam lá uma fila indiana. Vá. Quem é que é o primeiro? Qual é a intenção do alvo? Qual é, Elisa? É acertar aonde? É fora? É aqui? É onde? É no meio, não é? Mas aquela acerta mesmo. Cuidado. Não é? A Elisa é a nossa campeã. Então, nos nossos tições vão tentar acertar no alvo. Vamos lá. Força, Maria Eduarda. Outra. Abigail. Boa. Afonso. Vai, João. Força. Boa. Vai, João. Força, Pedro. Ok. Foi fácil? Não. Foi fácil, tições? Sim. Acertaste no alvo? Acertaste no sim. No centro? Não, é difícil, não é? Olhem, meus queridos amigos. Se para os mais novos é difícil, agora imaginem para os mais velhos. Quantos amarelos é que nós temos? Um é teu? Então o outro deve ser da Elisa. Não é? O objetivo do alvo é acertar ali. É ou não é? Isso foi onde nós andámos a praticar durante a especialidade de tiro ao alvo. Andámos aqui a entreter. É difícil acertar lá, é ou não é? O que é que eu vos quero dizer com isto? E então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Hoje, alguns de vós vão receber um lenço e trocar de lenço. E há algo que vocês devem saber, que é isto, que é o alvo. Já vimos que é difícil acertar lá dentro, não é? Então qual é o nosso alvo? A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Quem é a pessoa aqui na igreja fardado há mais tempo? Levanta a mão. És tu, Mili? És tu, Margarida? Há quantos anos é que tu usas o lenço? Eu tenho 50, foi desde os 6 anos. 44 anos. 40. E o teu alvo é este. A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Que geração? Nesta. Então, eu alterei o alvo. A mensagem do advento a todo mundo, quando? Na minha geração. Eu esta semana a falar com a minha mãe, liguei-lhe, falar coisas. Então o meu pai, olha, o teu pai foi às Caldas da Rainha. É às Caldas da Rainha. O que é que ele veio cá fazer? Olha, foi de comboio. Foi e volta de comboio. Então, mas o que é que ele veio fazer às Caldas da Rainha? Foi distribuir livros missionários no comboio. A mensagem do advento a todo mundo, não nesta geração, mas na minha geração. O que é que os leprosos fizeram?
Calaram-se? O que é que eles foram fazer? Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. O que é que nós estamos a fazer? Estamos calados. Não é? Esta semana tive uma reunião com a Diana e com a Catarina e disse-lhe: nós temos que ir para fora. Temos que nos mostrar. Uma das poucas saídas que tivemos este ano, no parque, houveram pessoas que vieram perguntar quem nós éramos. E juntaram-se a nós. Nem sabíamos, se calhar, quem éramos nós. Temos que anunciar a segunda volta de Jesus. Não nesta geração, mas na minha geração. E que possamos entregar as nossas vidas, os nossos problemas gigantes, a Deus, porque são coisas simples para Ele resolver. Para nós podem ser um grande peso, mas para Deus são coisas simples. Era esta a meditação que eu tinha para vocês. Deixo-vos aqui. Deixo-vos o alvo, a mensagem do vento a todo mundo nesta geração, mas deixo-vos a versão do Pedro, na minha geração. Que Deus possa capacitar os novos dirigentes que aí vêm para fazermos isto. E a vós, como igreja, também o façam. Chamava agora aqui o Clube de Companhias e Embaixadores.